Olá amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas e plataformas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, debate e discussão, análise para você, o esporte local, nacional e internacional. Teremos duelos pela Copa do Brasil nesse meio de semana. O que chama mais atenção envolve o Palmeiras, que venceu aqui em São Paulo por 1-0 e agora vai tentar buscar a classificação lá no Sul por 1-0 diante do Internacional. Então, queremos saber hoje a pergunta da nossa enquete. Palmeiras passa, sim ou não? Participe da nossa enquete a partir de agora, ligando para 3404-5655, 5659. Sua ligação é importante, você concorrerá a muitas coisas, entre elas um combo de Le Pinguê, especialmente para você, um combo muito legal. Muita gente já está saboreando aí há 2 anos em Limeira o Le Pinguê. Vamos começar então. Começa hoje pela minha esquerda aqui, o Edmar já está aqui valente aqui do meu lado, com a camiseta bonita, está sem frio. Achamos que estava sem frio, né, Edmar? Por enquanto está legal, né? É isso aí. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. A gente veio de blusa, né? Mas tá calor, né? Temperatura boa. Falando em calor, né? Eu bati um papo hoje com o Matheus Petrulho, meia do Independente, né? E ele reclamou do forte calor em Andradina. Porque lá é na divisa com o Mato Grosso, né? Diz que o Independente pegou a maior temperatura até agora numa partida. E o que mais chamou a atenção, né? Pô, Andradina não tem nenhuma atração assim de esporte, né? 400 pagantes apenas no estádio do Andradina, que é bonitinho, aconchegante, segundo o Matheus Petrulho, mas poucos torcedores acompanharam essa partida. Hoje é aniversário do Parraga, então um abraço para o grande Jorge Parraga, e esse ponto foi dedicado a ele, né? O Independente ali na ponta junto com o próprio Andradina, e segunda-feira tem o Assisense. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito do Galo. Sobre a Inter, doutor... Segunda-feira? Segunda-feira. Olha que interessante. Porque a Assis está sediando os jogos regionais. Tá. Então, o jogo passou para segunda-feira, 15h em Assis. Certo. Sobre a Inter, né, eu até comentei na coluna Pimba da Gazeta de Limeira a respeito do time que está agradando, né? Sim. E eu vejo muitos comentários positivos quanto a essa equipe da Internacional. Se essa toada continuar, não duvido que a Inter dispute o título da Copa Paulista. Claro, tem equipes boas participando da competição. O 15 de Piracicaba é uma delas, tanto que divide a liderança com a Inter, e fez um gol no Velo aos 48 do segundo tempo. Curiosamente, os 3 jogos do grupo terminaram 1-0 para o mandante. O 15 ganhou do Velo, a Inter ganhou do Atibaia e o Rio Claro ganhou do Noroeste com um gol do Tadeu. Limeirense Tadeu, ex-Palmeiras, ex-Sport, ex-São Paulo. Tadeu estava jogando no futebol italiano, sim, foi contratado pelo Rio Claro, a documentação demorou para ficar pronta, porque tem aquela janela de transferência, e a estreia dele foi contra o Noroeste. E na primeira oportunidade que teve, o Tadeu já fez o gol e a torcida acabou elogiando o futebol do experiente jogador. Então, sobre a Inter eu comentei que o time da Copa Paulista é melhor do que o time da 2. E eu vi muita gente concordando. Só que é o seguinte, o nível da competição a gente não pode comparar. A Série 2 é muito mais difícil do que a Copa Paulista. Só que eu falo em termos de banco. O João Valim olhava para o banco de reservas, ele tinha poucas opções. Rodrigo Paraná, Jorge Elias... Ele colocava, mas ele não tinha certeza que esses jogadores iriam bem. Aí o Edilson Santos, que tem 2 empates e 2 vitórias no comando na Inter. Aliás, amanhã na Gazeta tem um dado curioso, interessante e importante sobre o Edilson Santos. Aí o Edilson olha para o banco, ele tem Nata, Balardim, Charles, Rafael Ferro, Tiaguinho. Então tem muitas opções. Patrick Silva, que é um centroavante que dizem que quando começar a ser titular não vai mais sair. E ele pode ter essa chance em Rio Claro contra o Velo na sexta-feira, porque o Chocolate machucou. O Chocolate machucou no primeiro tempo contra o Rio Claro no Chimitão e jogou no sacrifício, porque ninguém quer perder a posição. E ele estava embalado, 2 jogos, 2 gols, mesmo machucado ele fez o gol de empate da Inter no segundo tempo. Só que problema muscular você não leva por muito tempo. E ele desabou no jogo contra o Atibaia, acabou sendo substituído, o Patrick foi para o jogo, o Charles também. Então é uma dorzinha de cabeça boa para o Edilson Santos. E, além de tudo, o técnico da Inter está tendo sorte. Por exemplo, ele perdeu o lateral esquerdo Franklin, que salvou um gol feito do Rio Claro, do Sapeca. Aí lesionou o joelho, vai ficar um tempo parado. O Igor, um menino que não jogava há 9 meses, em razão de uma lesão séria no joelho. Emprestado pelo Londrina, de graça Internacional. Menino de 22 anos. Pô, todo mundo coçou a cabeça. Pô, e agora? Não tem lateral esquerdo. O Edilson vai improvisar, joga o Ferrugem para a esquerda, vem Balardinho, o Ferro pela direita. O Edilson manteve a opção primeira na lateral esquerda, Igor. Melhor em campo,
e gol da vitória. Quer dizer, além de tudo, o técnico da Inter está iluminado. E para fechar, doutor, sobre o campeonato amador, pincei 3 destaques. Primeiro deles, tivemos uma goleada do CRA sobre o Morro Branco por 5-3 pela segunda divisão. O que chama atenção, os 5 gols do CRA foram de um mesmo jogador, o Lucas Schmidt, que é o conhecido Chimitão, filho do Coruja Supermercado. Certo. Jogou pelo Juventus ano passado, foi importantíssimo no acesso do moleque travesso, e agora o Chimitão no CRA, marcando 5 vezes. O jogo mais emocionante da rodada, Primavera e Glorinense, também pela segundona, 4-4. Olha, quanto tempo que a gente não viu um 4-4, né? Então, um jogaço. Pequinha prometeu a camisa pro senhor, voltou, 2 gols do Pequinha nessa partida, e o terceiro tempo foi lá no bar dele, ali no Santo André, perto do Anel Viário, tem um bar, ali é concentração do Primavera, e a festa foi toda lá. E o Abílio Pedro, que no Clássico fez 4-0 no Serrano, inapelavelmente, uma atuação muito boa do Abílio Pedro no Clássico contra o Serrano, 4-0. Com o tropeço do Bela Vista, que vinha com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, o Classe A ganhou do Bela Vista, 3-1. Então, Classe A e Abílio Pedro são os novos líderes do Campeonato Amador, os 2 com 13 pontos, o Bela Vista é o terceiro com 12. Dividem a liderança. O Campeonato Amador está muito bom. Está bem equilibrado. Está gostoso de acompanhar. E esse tropeço do Bela Vista, o que aconteceu? Pegou o Classe A, que é muito forte, doutor. É um clássico, doutor. O Bela Vista é muito bom, o Classe A é um belo time. Abílio Pedro, um time redondinho. Veja bem, o Serrano, que é um time bem formado, que foi campeão amador, está em 8º lugar. O Estoril, que é uma máquina de jogar bola, perdeu por EKF ontem por 2-1, está em 6º. Então, o nível do campeonato amador está muito forte. Perfeito. Muito bem. Esses são os primeiros destaques, então, do nosso glorioso Edmar Ferreira aqui no nosso Segunda Esportiva. Hora e vez agora dele, Roberto Martins. Roberto, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Só um pitaco com relação ao clássico do sábado à noite, Beto, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras acabou empatando 1-1 e mais uma vez aquele gol espírita lá de cobertura lá e deu bafafá lá no Morumbi. Então, dizem que já estavam reclamando dessa iluminação há muito tempo, então vão acabar trocando e melhorando a iluminação para que fatos como esse não aconteçam mais. Você viu bem o lance, Roberto? Você acha que pode ter ocorrido isso? Beto, eu acho que faltou um pouco de experiência do goleiro, viu? Ele estava mal posicionado, eu acho. Essa bola viajou muito ali perto dele para ele tomar aquele gol. Para mim foi falha dele. Agora, havia tempo de recuperação. Eu acho que sim, mas ele estava num canto, né? Não sei, não deu para entender o que ele tentou fazer. Realmente uma bola difícil, uma bola espirrada e tal. Mas, né, aconteceu mais uma vez um gol de cobertura do Palmeiras sobre o São Paulo. Então tá aí, eles vão mexer na iluminação, fazer alguma reforma na iluminação. E o São Paulo anda meio azarado, né? O Pablo teve uma lesão no ligamento do tornozelo e deve desfalcar o São Paulo por no mínimo um mês. São Paulo não vem bem do problema de contusão também, né? Acabou de vir de uma pré-temporada e acabou acontecendo isso com o jogador. O Beto, hoje o Neymar se apresentou no PSG. Mais uma vez, com uma semana de atraso. Era para ele se apresentado segunda-feira passada, ele se apresentou hoje, já com uma reunião marcada com o Leonardo. O Leonardo, como jogou lá, hoje ele é gerente de futebol lá. Então, antes de treinar, o Neymar teve uma reunião com o Leonardo e pediu para sair. Ele declinou, ele falou que não quer mais jogar no Paris Saint-Germain e ele prefere sair nesta janela. E ele não quis divulgar a equipe da qual ele está negociando. Isso na França. Já para o lado da Espanha, é dada como certa quase a contratação do Neymar. O Barcelona está oferecendo 2 jogadores da equipe, está disponibilizando 2 jogadores da equipe e mais uma importância em dinheiro que ultrapassaria os 222 milhões de dólares pagos em 2007 pelo PSG. Se fossem os números, não tem nem o que pensar.
o PSG, né? Se for verdade, realmente... Somando o investimento financeiro e os jogadores. 2 jogadores, mais uma importância de dinheiro, ultrapassaria os 222 milhões de euros que o PSG investiu em 2017. Você falou, tem que fazer rapidinho. Quanto antes, né? Quanto antes, porque ainda esses 2 jogadores podem vingar e fazer mais dinheiro ainda, né? Então, seriam esses os destaques. O Neymar voltando, então. E aquele comentário, que ele poderia jogar no Real, isso aí não prosperou, né? Hein, Edmar? Então, eu ainda acho, viu, doutor, que ele vai para o Real Madrid. Sabe por quê? Porque o Griezmann foi para o Barcelona. Então, já tem Suárez, tem Messi, chega o Griezmann, com o Neymar, 4 atacantes. Um deles vai ter que ficar no banco. Você não vai conseguir jogar com os 4, é só se montar 2 volantes bem defensivos e sem ninguém na criação da jogada, né? E o Real Madrid está carente desde a saída do Cristiano Ronaldo. Então, eu acredito que ele vai para o Real. Se for, é uma jogada de marketing violenta aí, porque ele não quis falar para o Leonardo qual é a equipe que ele estaria negociando. Ele prefere sair, né? Pedir autorização para procurar equipe e tal. E, por outro lado, o jornal espanhol dizendo que o Barcelona está fazendo isso, disponibilizando 2 jogadores. Vamos ver para onde Sabemos lá, né? Sabemos lá, isso aí. E já está andando direitinho, né, Roberto? Já está... Ele? Jogou futebol de 7, de 5 aí no fim de semana, ganhou troféu. Olha só. Fez exibição. Só que faz uma semana que era para ter se apresentado e não se apresentou, né? É isso aí. Um jogador que está querendo sair, né? Chega de boa no clube, né? Sim. Chega para a porta da frente, mas infelizmente é o Neymar. É o Neymar. Muito bem. Lembrando a pergunta de hoje, Palmeiras passa, sim ou não? Copa do Brasil, jogo nessa quarta-feira lá em Porto Alegre contra o Internacional. Todo também saliente hoje no nosso programa aqui, tranquilo. Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa, para os amigos, para o pessoal da técnica. O Roberto falou do Neymar e hoje um personagem do futebol que está bastante sumido, Wagner Ribeiro, usou o Neymar para se promover nas redes sociais. Ele postou uma foto dele, Wagner Ribeiro, que já foi agente do Neymar, hoje não é mais, ao lado do Neymar e ao lado do Pelé. E na legenda, o Wagner Ribeiro postou o seguinte: ao lado do melhor jogador brasileiro de todos os tempos, que é o Neymar. E do outro lado, o segundo melhor jogador de todos os tempos, que é o Pelé. E cravou isso nas redes sociais, então virou um rebuliço. Ele que andava meio sumido, agora apareceu então, porque está todo mundo comentando sobre essa postagem dele, que, na opinião dele, Wagner Ribeiro, empresário, agente FIFA, o Neymar é o melhor jogador brasileiro de todos os tempos. Muito melhor do que o Pelé, que na visão dele é o segundo. Como costuma se dizer hoje em dia, se ele queria causar, causou. Causou, apareceu. Apareceu. Né? Outro... Por trás disso, por trás tem a profissão dele. Ele quer pegar novamente o Neymar para administrar a carreira dele. Inclusive, outro clube que apareceu na jogada é o Manchester City, do Pep Guardiola. Inclusive, existe uma possibilidade. Surgiu uma informação num jornal inglês que o Daniel Alves poderia ir para o Manchester City e, na bagagem, levar o Neymar. São especulações, né? Então a gente trabalha só com essas informações que não são verdadeiras. Mas 2 informações rápidas, doutor. A primeira delas, acredite se quiser, mas o único clube que não tem um pênalti sequer no Campeonato Brasileiro marcado a favor é o Corinthians. Inclusive teve um pênalti agora, eu achei que foi pênalti no Danilo Avelar, no jogo contra o CSA, e o árbitro não deu e o VAR também não deu. Eu achei que foi, o Paulo César da Rede Globo também achou que foi, mas o Corinthians é o único time dentre os 20 times do Campeonato Brasileiro que não teve nenhum pênalti marcado a favor. E mais, o último pênalti marcado para o Corinthians foi em outubro do ano passado. Há quase 60 jogos o Corinthians não tem um pênalti a favor. Mas não entra na área dele. Não chega na área. Tem ataque, pô. É verdade. Tem gol. Tem gol. Vamos lá. Pedro, Fluminense 1-0 em cima do Ceará. Em cima do Ceará. Alegria do meu Cartola. Esse é um detalhe, né? Então, Corinthians não tem pênalti marcado. Mas você pode escrever aí. O primeiro pênalti que aconteça a favor do Corinthians aí vai suprir toda essa... Esses meses e meses sem pênalti. O Globo Esporte fez um levantamento e, no mínimo, 4 pênaltis, que, segundo os comentaristas de arbitragem que trabalharam nas partidas, dariam um pênalti, e o árbitro de campo não deu e o VAR também não deu.
Não sei, é uma polêmica aí que fica no ar. Doutor, e para encerrar, tem que dar os parabéns para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e também para um profissional chamado Odair Batistella. Eu vou contar rapidamente por quê. O Independente provavelmente vai vender o Micael, zagueiro, para o Atlético Mineiro. O jogador atuou no empate contra o Andradina no final de semana e já partiu para Belo Horizonte. Amanhã joga, participa de um jogo-treino do Atlético Mineiro para que possa ser avaliado. Aí eu fui buscar algumas informações. O Micael, ele passou pelo Sub-20 da Inter. Inclusive, ele fez uma peneira, ele veio de Araras, fez uma peneira, foi avaliado, ficou, jogou o Sub-20. Quando ia participar da Copa São Paulo de Futebol Juniores, quando a Inter ia profissionalizar o Micael, um empresário que apareceu do nada, disse que não tinha documentação, não ia ficar, e acabou não ficando. E a situação do Micael não era confortável. Por quê? Porque nessa peneira, a Inter ela ficou com alguns jogadores de Limeira, e os jogadores que não eram de Limeira, eles tinham que se virar para ir até os treinos. Então, o Micael saía de Araras e vinha para Limeira fazer o treinamento. Uma mãe de um garoto que era de Sertãozinho alugou uma casa aqui em Limeira. E, como eles fizeram amizade, esse garoto e o Micael, essa mãe alugou uma casa e foi até Araras para perguntar para a mãe do Micael se ela queria participar no rateio da casa para ele morar em Limeira, ficar mais fácil. Ela falou, não tem condição, se ele quiser treinar, vai de bicicleta. E a mãe desse garoto falou, vai de bicicleta de Araras para Limeira, não dá. Enfim, essa mãe angariou mais 2 garotos e os pais desses 2 garotos pagaram a casa junto com essa mãe. Então, eram 4 moradores, 3 pagavam e o Micael não pagava. Ele ficou aqui, participou do Sub-20, depois não participou da Copa São Paulo por conta desse empresário. Sumiu, Micael, e agora está jogando no Independente. Então, para resumir, isso é bem curto. Por que tem que dar os parabéns para o Atlético Mineiro? O Odair Batistella, que era o gerente de futebol da Internacional, ele foi para o Atlético Mineiro. Hoje ele é coordenador de captação de atleta. Não é nem coordenador da base, ele é coordenador de captação de atleta. E ele indicou, juntamente com o Marcelinho, o Micael para fazer esses testes e tem tudo para ser aprovado, porque ele é um bom jogador. Lá em Minas Gerais. E qual que é o detalhe? O contrato do Micael com o Independente vai até o dia 27 de dezembro desse ano. Então, o Atlético Mineiro já pode fazer um pré-contrato com o jogador e o Independente não ganhar absolutamente nada. Mas eu acabei de falar com o Odair Batistella, que, repito, é o coordenador de captação de atletas do Atlético Mineiro, que estava na Internacional, e ele disse que a palavra que ele deu ao Independente é que, se o garoto for aprovado, a resposta vem na sexta-feira, o Atlético Mineiro vai pagar uma compensação financeira ao Independente, independentemente dessa questão dele poder assinar um pré-contrato e o Galo não ganhar nada. Sim. Então, em tempos de falta de caráter, falta de postura, uma série de coisas, um clube como o Atlético Mineiro merece os parabéns, porque tem muito clube, inclusive aqui em São Paulo, que o que tem de jogador que vai, por conta da base, nessa questão de pré-contrato é uma enormidade. Então, parabéns para o Odair Batistella, parabéns para o Atlético Mineiro. Segundo o Felipe Ghiseline, que é o vice-presidente do Galo, se a negociação for confirmada na sexta-feira, é 50% do valor para o Independente, 50% para o empresário. Então, a gente espera que dê certo, porque é mais uma forma de o Independente conseguir recursos, porque não está fácil a situação do Galo. O Galo joga contra o Assisense segunda-feira, às 15 horas, lá em Assis. A diretoria está trabalhando para concentrar, mas provavelmente vai viajar no dia. Isso deve acontecer porque o Andradina é o inspirador do Independente, porque o Andradina saiu da sua cidade natal no domingo às 4 da manhã, 3h30, 4 da manhã, para jogar em Assis domingo às 10 da manhã, e venceu o jogo por 2-0. Então, alguns diretores do Galo entendem que, pela situação financeira, se o Andradina conseguiu sair de Andradina e até Assis, 480 quilômetros, e vencer o jogo, tudo bem que teve um jogador do Assisense expulso no começo do jogo. Mas o Galo, para jogar às 3 da tarde, então, tem condição e evita o gasto financeiro. E hoje teve uma reunião no Independente com um empresário chamado Osmar Batista, dono de uma rede de pizzarias,
para ser um possível investidor no Independente. Só que no Galo tem duas vertentes. A palavra parceria, para alguns diretores, ela não pode ser ouvida em jeito nenhum. Mas quando o investidor vai colocar dinheiro no clube, ele quer saber o que ele tem na troca. E isso chama-se parceria. Sim. Não tem jeito. Então, não tem como você trazer um investidor sem ser um parceiro. Sim. Então, emperrou nessa palavrinha e nessa questão. Houveram alguns acertos, alguns desacertos, e momentaneamente esse contrato, essa possibilidade, que estava muito próxima de ser fechada a semana passada, não foi fechada. Então, o Galo continua com a sua peregrinação, com problemas financeiros, lançou um carnê para que os torcedores possam ajudar, no valor de 10, 30, 50 e 100 reais, e no dia 20 agora faz um pagodão do Galo lá no Pradão para tentar angariar fundos. Então, assim, me alonguei um pouquinho, mas é porque a situação do Galo não é legal. Quem puder ajudar, então, vá até o Pradão, pegue esse carnê, pague mensalmente para poder ajudar o clube. Perfeito, muito bem, está certo. Ao Atlético e ao Odair pela postura de homens e profissionais. O que você achou, meu caro Roberto? Você que é acostumado também com os bastidores do mundo da bola. É difícil mesmo de ver isso, né? Com relação à atitude até perfeita, né? Acho que é muito difícil nesse mundo do futebol, onde só tem empresários de futebol tirando jogador daqui, tirando jogador dali, né? Enquanto que não houver uma mudança nessa legislação, esses times vão se arrastar. O Independente está se arrastando. E talvez não seja nem culpa do Independente, e sim da legislação, né? Se você tivesse probabilidade de você conseguir formar jogadores, você ser o dono desses jogadores, não os empresários, os intermediários do futebol, seria diferente. Hoje o Flamengo e alguns times do Rio, mais precisamente o Flamengo, qualquer moleque que aparece lá para fazer um teste, ele fala assim, vem hoje à tarde treinar e tal, ele já pega e faz a inscrição desse garoto na federação, escreve esse menino na federação, independente que vai usar ou não, para ele ser o primeiro, para ele ser o formador do jogador. Daqui 3, 4, 5, 10 anos, se esse jogador firmar no futebol aí, vingar, vai lá buscar quem que é o clube formador. O clube formador e tal é o Flamengo. E tem um detalhe interessante nisso, viu, doutor? A Inter, ela poderia ser enquadrada como clube formador, porque ele começou no sub-20 da Inter, mas como amador, e não como profissional. Ele profissionalizou no Independente. E essa regra do clube formador, ela é cheia de detalhes. Inclusive, um deles pede que o clube formador tenha centro de treinamento. A Inter tem centro de treinamento? Não. Centro de treinamento. O Galo tem centro de treinamento? Também não. Então, corre-se até o risco de, se esse jogador for para o Atlético Mineiro e lá ele vingar e ser negociado para um clube da Europa, o Atlético Mineiro seja o clube formador. A Inter pode entrar, porque tem um registro dele no Sub-20, o Galo pode entrar, porque tem um registro dele aqui na segundona, mas por conta desses detalhes da legislação, o Atlético Mineiro pode ser o grande favorecido. Edmar, você se lembra desse jogador? Você acha que tem potencial para... Eu narrei o Campeonato Paulista Sub-20, em que o Micael formava a dupla de zaga com o Brunão. A dupla de zaga que começou na Inter no Sub-20 era Gustavo Oliveira e Brunão. Aí o Micael tomou a posição do Gustavo Oliveira. Então, foi uma dupla que foi muito bem, porque naquele Sub-20 que a Inter tinha, que era comandado pelo Mauricinho, tinha o Vitinho, que é irmão do Luan, que está no esporte, tinha o Gabriel Ramalho, Lucas Mineiro. Era um time legal que só não avançou, doutor, porque o Vitinho machucou. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho contra o Rio Branco, aqui no Limeirão. Se o Vitinho não tivesse machucado, a Inter iria muito mais longe. E o Micael, eu me lembro muito bem, quando ele chegou no Independente, o Roberto Nogueira acabou comemorando esse fato. Porque falou, olha, eu consegui trazer o Micael aqui. Eu me lembro que foi apresentado junto com o Caio. Ele trouxe o Caio, ele trouxe o Lucas Mineiro, ele trouxe o Gabriel Ramalho. O Gabriel Ramalho foi mais difícil, foi o último a chegar, e o Micael também. E curiosamente, né, o Cidito citou a respeito do empresário, o Micael, né? Na coletiva de imprensa que teve, que o presidente da Inter acabou convocando a imprensa para falar da situação delicada financeira do Independente, o assunto Micael foi citado. E naquela ocasião o doutor Tiago disse que o Micael não teria empresário, que era um jogador que estava indo para o Atlético, mas sem empresário. 70% era do Independente, 30% do jogador. E aí agora apareceu o empresário. Isso é bom. E que realmente ele seja aprovado no Atlético, que vai ser, porque é um bom jogador,
e tem tudo para render um bom dinheiro ao Independente e salvar financeiramente. Para complementar, o Felipe Ghiseline, que é o vice-presidente, diz que ele tem empresário, 50-50. Já o Odair Batistella diz que a negociação é de clube para clube. Então, são informações que não batem, mas, de uma forma ou de outra, o Galo, se conseguir sexta-feira, vem a resposta. Essa compensação vai ajudar bastante na sequência do campeonato. Muito bem. É exatamente o que ele falou, então, tá vendo? O Odair diz clube para clube, o que eu acho que realmente deve ser, né? Porque se ele não tem empresário, é de Independente para Atlético, 70% Galo, 30% Atlético. Agora, com essa negociação que ele disse aí do Odair, honrar o que está dizendo, por Independente é melhor ainda. Boa sorte para ele, né? Tomara que seja aprovado, sim, né? No Atlético Mineiro, clube que é do César Roberto, lá em Minas Gerais. Agora a hora e vez dele, o nosso cocada, Arquimedes Aparecido Tricai, é o nosso Cezinha, Roberto. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para você, para todo mundo. É verdade, lá em Minas eu torço para o Atlético Mineiro, sim. O Beto, eu acho que é até pecado o que eu vou dizer, mas Deus há de me perdoar nesse momento. Eu queria ter tido um momento de surdez na hora em que o Denis relatou aquilo que postou o empresário Wagner Ribeiro em relação a Neymar e Pelé. Duas coisas. Primeira, esse cara, eu tenho certeza que ele nunca deve ter visto o Pelé jogar. E a segunda, ele deve ser um grande idiota para falar, para falar que o Neymar é o primeiro e o Pelé é o segundo. Pelo amor de Deus, né? Ele não deve ter visto o Pelé jogar, pode ter certeza. O Denis falava aí sobre o Andradina, que jogou em Assis e saiu de madrugadinha. Só que a distância entre Andradina e Assis, ela é menor do que Limeira a Andradina. A única diferença é que o Andradina jogou em Assis, me parece que às 10 da manhã. E o Independente vai jogar na próxima segunda-feira às 3 da tarde. Então vai ter mais tempo para viajar, por isso talvez vai sair no mesmo dia. Chegamos ao final dos jogos regionais em Americana. Limeira ficou em quarto lugar, Beto, atrás de Indaiatuba, Americana e Campinas. De qualquer forma, eu acho que foi uma boa performance de Limeira nessa competição. E já sabemos também onde é que serão os jogos regionais do ano que vem, em duas cidades, Casa Branca e Tambaú. O que me estranha um pouquinho é que não são cidades tão próximas assim, né? Como é Limeira, como é Santa Bárbara. Inclusive, nesses jogos que terminaram no final de semana, algumas modalidades foram disputadas em Santa Bárbara. Agora, para disputar Tambaú e Casa Branca, é uma distância relativa. César, é um pouco... Oi? Eu não tenho essa noção. É um pouco distante, não é tão próximo assim? Deve dar o quê? Lá uns 50, 60 quilômetros, né? Porque a Copa América o ano que vem na Colômbia e na Argentina, então eles quiseram... A moda está pegando. Pode ser. O Vasco da Gama, o time do Edmar Ferreira, está pedindo a impugnação do jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Eu acho que não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas eu acho que é justo, porque, Beto, pelo amor de Deus, o que nós vimos no lance que acabou anulando, né, o gol do Vasco, é um absurdo. Mas até quando vamos ter que aguentar o VAR, essas coisas que vêm acontecendo nesse sistema VAR? O VAR é uma ferramenta para auxiliar o árbitro. E o árbitro hoje depende do VAR. Bandeirinha também. Então, volto a dizer, eu não acredito que o Vasco vá conseguir a impugnação dos jogos. Se conseguisse, eu acho que seria muito justo. Se o Eurico Miranda estivesse vivo, né, César? Então, pode ser. Eurico Miranda, Vicente Mateus. Então, na verdade, doutor, é Ricardo Toschi, né, que é o árbitro, né? O Rossi, ele protege a bola, ele abre a asa. Aqui, o antebraço pega no rosto do Matheus Henrique. Mas ele protege, é normal no futebol sem você intenção. proteger a bola, sem intenção nenhuma. Conduz a jogada que termina no gol do Pikachu. Era o 2-0 para o Vasco no começo do segundo tempo. Aí o árbitro foi lá, além de marcar a falta, anular o gol do Vasco, ele mostrou amarelo para o Rossi e o tirou do clássico contra o Fluminense sábado. Quer dizer, olha o que uma atitude errônea do árbitro. O Tubarão foi a favor, né? O Tubarão foi a favor do que o árbitro fez, anulando o gol do Vasco. Mas olha, o Vasco está certo de brigar, não vai conseguir. Concordo com o César, não vai conseguir.
mas está certo entrar na justiça, porque foi lamentável. Lá na frente, doutor, lá na frente, quando o Vasco tiver com a corda pendurada no pescoço, e aqueles três pontos garantidos contra o Grêmio, Sim. que salvaram a pele do Renato Gaúcho. Esses 3 pontos salvaram o Renato Gaúcho. 2-0, o Vasco jogando bem da forma que estava, não ia tomar virada, não. Não ia. Perfeito. E o Luxemburgo, hoje técnico do Vasco, saiu cuspindo fogo, né? Em relação à Inter, Beto, para encerrar os meus destaques iniciais, um destaque positivo e um negativo do Leão da Paulista. O positivo, o time da Inter é bom. Esse time que está disputando essa Copinha Paulista, vai dar muito trabalho. Mas vai chegar a ser campeão? Calma, ainda é muito cedo. Mas vai dar trabalho e vai tirar ponto de muita gente. Time muito bem compactado. No jogo da última sexta-feira contra o Atibaia, que a Inter venceu por 1-0, uma defesa sólida. O Igor, que foi o estreante da Inter, aliás, que foi o autor do gol leonino, para mim, o melhor em campo. Meio de campo, já deu para sentir que o Marquinhos voltou a ter lampejos do Marquinhos da Série 2. O Elton Luiz, camisa 10, bom jogador, trabalha muito bem no setor de meio campo. A hora que ganhar um pouco mais de preparo físico, um pouco mais de ritmo de jogo, vai ser um dos grandes nomes da Inter. E na frente o Everton Senna, jogador que trabalha muito bem pelo setor esquerdo. Chocolate, como disse o Edmar, não pôde produzir muita coisa porque começou o jogo sentindo. Eu, inclusive, comentei com o Cabela. Eu disse durante a narração do Carlos Cabela, da educadora, falou, não está legal o Chocolate em campo. Ele só pega e toca. Não dava uma arrancada, não dava um chute, pegava e tocava curto. Então era nítido que o Chocolate, em razão da contusão que ele sofreu em Rio Claro, ele não tinha condição de jogar na última sexta-feira. Mas até o momento em que esteve em campo foi bem. Então, em linhas gerais, é um bom time, sim, esse time da Inter, e vai dar muitas alegrias à sua torcida. Destaque negativo, sexta-feira à noite, uma temperatura agradabilíssima no Limeirão, Beto. Não fez frio, em momento algum a temperatura atrapalhou aqueles que foram, e apenas 561 pagantes. É muito pouco. Só que tem um detalhe, vários torcedores me procuraram ali no Alambrado, quando eles entravam em direção à cativa, ou até mais os da arquibancada. E vários deles comentaram comigo. Falou, César, é muito caro R$30 para assistir uma Copa Paulista. Fale com a diretoria, cobre 10, cobre 15. Ao invés de vir 500, viram 1.000 pessoas. Então está aí o recado para a diretoria da Inter, para analisar com carinho, em relação ao preço do ingresso. Não é só 30, né? É 15 uma do flanelinha, é 8 pipoca, exatamente. Fica Deles. Caro, exatamente. Então, vários torcedores me procuraram e reclamaram do preço desse ingresso. R$30 arquibancada, R$60 uma cativa. Fica aí o recado para a diretoria. Eu ainda indaguei, falei, mas a despesa é muito alta, tem folha de pagamento, tem viagem, concentração, aquela coisa. Não, mas é muito caro. Cobra-se R$10, R$15, que virão muito mais pessoas. E o cenário fica muito mais embelezado, né? Com mais público no campo. Então está aí o recado para a diretoria da Inter, para se pensar no preço do ingresso para os próximos jogos. Doutor, só um detalhinho. O Edilson Santos, né, que a gente vem elogiando como ele era auxiliar do João Valim, né? E o João Valim, ele ficava à beira do gramado e quem dava o treinamento era o Edilson Santos. Então os jogadores estão acostumados com ele. E eu fiquei sabendo, né, e através do próprio Edilson, ele vai fazer o curso, né, entre outubro e novembro, para tirar licença para ser treinador. Então, eu acho que ele já está vislumbrando lá na frente, dependendo da situação da Inter, se realmente ela for finalista, ganhar o título, quem sabe até com essa licença, porque hoje o Edilson não poderia comandar a Internacional no Paulistão. Mas também não é hoje o objetivo da diretoria mantê-lo como técnico para Vem uma pessoa mais experiente, com gabarito de A1. Mas do jeito que o Edilson está indo, e se ele tiver o curso na mão, não duvido. Acho que o Roberto tem ponto eletrônico aí. O meu ponto eletrônico lá, está lá no sofá o Bosquinho, onde tinha dito Fluminense 1-0, agora Fluminense Ceará 1-1. Tomou um gol de bicicleta do zagueiro Thiago Alves, ex-Palmeiras. Olha. Gol de bicicleta. Roberto, daqui a pouco. Fluminense que apresentou agora, antes do jogo contra o Ceará, o seu novo reforço, Nenê, que era do São Paulo, foi apresentado agora para
torcida tricolor carioca. Aliás, daqui a pouco vamos analisar esse empate do Palmeiras aí contra o São Paulo, né? O Palmeiras com um time meio desfigurado, né? E o São Paulo... Volta aquele negócio do poupar, né, César? Poupar jogadores. Ficou o tempo todo a Copa América descansando, só jogou um amistoso contra o Guarani. Aí o jogo da importância contra o São Paulo, poupa dupla de zaga. Olha, não dá para acreditar. Eu vi depois as declarações do Cuca sobre esse jogo, né? Atentamente, né? Explicando, São Paulo, não, mas vai evoluir, não sei o que. Tá. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Você teve 1 mês e pouco para melhorar a parte física, para melhorar a parte tática, e agora fala que está evoluindo, Roberto. Você viu para quê? O Carrilho também falou a mesma coisa. O São Paulo melhorou em relação ao último jogo dele na Copa. Melhorou. O goleiro do Palmeiras foi o melhor. Mas a parte física demais. Faltou parte física no segundo tempo. Perdeu o Pablo no final do primeiro tempo, lesionado. O Tubarão está falando que o choro é livre, tá? Tá bom. Olha, nós vamos a um rápido intervalinho. Daqui a pouco tem uma mensagem importante para você aí, para você que gosta principalmente de ajudar as nossas entidades aqui de Limeira, tá? Eu volto em instantes. Lembrando a pergunta de hoje, hein? Palmeiras passa sim ou não? Participe da nossa enquete aqui no Segunda Esportiva. Eu volto já já. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2.
Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo tempo da nossa segunda esportiva e antes dos nossos comentários, ainda tem matéria sobre a Internacional, tem sobre também o final do Cinecol daqui a pouco aqui no nosso programa, mas vamos falar de uma ação beneficente. Estou recebendo aqui o Dario Romeu e da Corretora de Seguros e a dona Marta Felício, que é presidente do Nosso Lar, exatamente. Nós vamos falar sobre isso. Sejam ambos bem-vindos. Obrigada. Dario, por favor. Boa noite. Boa noite. E o recado de vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Agradecendo ao Segunda Esportiva, referente a essa ação que a Dario Romeu está fazendo junto ao Nosso Lar, onde estamos sorteando uma bola da Internacional, que participou do Campeonato Paulista, da final do Campeonato Paulista, onde todos os jogadores, por sinal, autografaram, e a camisa da Internacional comemorativa com a seleção brasileira. Tá. A ação, ela está por R$10. A ação, vocês podem encontrar a ação no bar do Wilson, no bar do Zezé e no bar do nosso clube. E quem quiser também procurar a gente na Dario Romeu Corretora ou no Nosso Lar, estamos todos à disposição. E já agradecendo a vocês da Segunda Esportiva e agradecendo também a todos aqueles que poderão colaborar com a gente. Está aberto. Eu estou vendo essa bola aqui, ela não foi chutada, né? Olha que legal. Ela está autografada, né, pelos jogadores da Inter, jogadores vice-campeões. É isso? Positivo, os vice-campeões, que foi lá no estado do Santo André, onde ela foi sorteada com a bola e aí ela arrecadou para Nosso Lar. Na verdade, no final do ano, em dezembro, a Internacional fez uma ação social no Nosso Lar. Todos os jogadores foram conhecer os meninos e bater uma bola lá com eles. Então, nos presenteou com essa bola autografada e com as camisetas. Perfeito. Aliás, a Inter tem feito várias, né, César? Várias manifestações. Tem sim. De caráter tem. Beneficente, né? também para arrecadar fundos, né? Para se sustentar a competição. A Inter tem feito muito isso através do seu bom departamento de marketing. É bom que se diga. Bom, então quer dizer, quem participar, além de ajudar, contribuir, que é a causa principal, pode receber então essa bola. E essa camisa tem algum outro prêmio? São os dois principais. São os dois prêmios. São os dois prêmios principais. Tá. Então... Que correrá no final de agosto, né, Dario? No dia 31 de agosto será sorteado pela Loteria Federal. Ok? É tudo bem bonitinho e peço a colaboração de todos, não pela bola e não pela camisa, mas sim pela ação social perante o Nosso Lar, que tantos necessitam da gente, não só lá, como muitos locais aqui em Limeira, onde precisam do apoio dos nossos limeirenses, de todo mundo que puder ajudar. Quem que você acha, agora eu vou colocar você numa saia justa, quem que você acha aqui dos nossos comentaristas aqui que trataria melhor essa criança aqui, Dario? Essa criança aí tá complicado, hein, Roberto? Tá complicado? Aí você me complicou, hein? Você acha que o César, por exemplo, daria bem? Cezinha bate bem na bola. Bate bem na bola. O nosso amigo Roberto Martins também já foi fera. Foi fera. Edmar Ferreira também. Denis, joguei pouco com ele, mas também conhece um pouco. Agora... Com os meus amigos aqui, não tenho o que falar, né? Todos batem um bolão, na verdade. O Dadá, no caso, trataria melhor a bola. O próprio Dadá.
Não sei não, acho que vocês são melhores que eu. A especialidade dele qual era? Certo. Já que você já Armar confusão. o Dadá. Não, às vezes. Também. Confusão um pouquinho de vez em quando, né, Robertinho? Ele tem que cair longe do Ronaldo. Mas se cair os dois no mesmo time, complica. Mas já Tem que tive ser o muitas Ronaldo pessoas boas do meu lado quando joguei no Independente, quando era Roberto Martins, quando o nosso querido amigo Pezinho. Ele começou a carreira dele, nada mais, nada menos, copiar em Santos. Então fica difícil. Foi ali que começou, né, doutor? Eu comecei aqui com vocês, né? Quando vocês estavam no Galo, depois eu fui para Inter, aí depois eu fui me aventurar, aí fui virar amigo do Serginho Chulapa no Santos. Brincadeira, aí vim embora para casa. Quem foi melhor. acompanha morcego dorme de ponta cabeça, né? Certeza, demais. E a vida segue. Mas graças a Deus, hoje, o que eu só tenho a fazer é agradecer essa oportunidade dada por você, Roberto. Repetindo, então, uma ação em prol do nosso lar. Quem puder participar, e nós já falamos aqui, o principal é ajudar realmente, né? Se não ficar com a bola, tudo bem, se ficar com a bola, ótimo também. 3 locais de venda. Bar do Wilson, Bar do Zezé e o Bar do Nosso Clube. E se quiserem... Esses 2 o César frequenta, aí eu não sei o Bar do Nosso Clube. Conheço os 3. Conheço os 3. Já frequentei os 3. Belos pontos de venda. Mas falando de futebol, Denis, onde eu poderia mais pensar? Tá certo, espetacular. Fácil acesso, Okay? né? Fácil acesso, o pessoal gosta de bola, o pessoal fora de bola, é o bar, Toma é o local. cerveja. Toma uma cervejinha e tem aquele velho bate-papo. Mas, mais uma vez, agradeço a todos vocês pela oportunidade dada. Valeu, Segunda Esportiva. Fica aqui meu abraço e o meu muito obrigado. Valeu, boa sorte. Muito obrigado, dona Mara. A sua mensagem. Obrigada a todos, obrigada a todos os limeirenses. Contamos com vocês mais uma vez e vou fazer um outro pedido. Nós podemos entregar o prêmio aqui no seu programa? Claro, fique à vontade, fique à vontade. Então, fica combinado. Bacana. Tá? Vamos aguardar. Boa sorte. Obrigada a todos e boa noite. Muito bem. Agora vamos acompanhar, então, a final lá no Cinecol. Tem imagens aqui na Segunda Esportiva. Daqui a pouco a gente volta, depois da matéria. O Clube dos Comerciários de Limeira e região foi palco da final do torneio de futebol do Cinecol. O 24º torneio homenageou Maurício Aurélio dos Santos, ex-atleta que já disputou diversos campeonatos pela Liga Desportiva de Futebol de Limeira. Frente a frente, as equipes da Mesic Coruja Supermercados e Recapex Elétrica Juninho. A partida foi bastante equilibrada e bonitos gols foram anotados. A Mesic Coruja Supermercados abriu o placar aos 10 minutos. No chute de longe, o atacante Lucas Schmidt desviou e marcou o primeiro. 1-0 Mesic. A Recapex Elétrica Juninho empatou aos 19 minutos em chute de longe, com Marcos Venice. O goleiro da Mesic aceitou. 1-1. O jogo era bom e ambas as equipes buscavam o gol a todo tempo. Na primeira etapa, tudo igual no Sindicato dos Comerciários de Limeira. 1-1. De volta para a segunda etapa, o bom atacante Lucas Schmidt marca bonito gol e coloca a Mesic novamente em vantagem. 2-1. Na cobrança de escanteio, Flávio aproveita a confusão na área e sobe para marcar. 3-1 para Mesic Supermercado Coruja. A Recapex Elétrica Juninho tenta diminuir, mas a bola bate no travessão. A Recapex pressiona. Até que aos 11 minutos, em cobrança de falta de Érico Guzmão, a Mesic amplia novamente. 4-1. A Recapex não se entrega e empata na sequência. Em cobrança de escanteio, Leandrinho sobe de cabeça e diminui. 4-2. O atacante Lucas Schmidt continuava dando trabalho ao goleiro da Recapex.
Aos 16, a Recapex Elétrica Juninho marca novamente. Leonardo Junqueira bate com categoria na saída do goleiro e põe fogo no jogo, 4-3. A Recapex pressionava, mas não conseguia empatar o jogo. Números finais no duelo. Mesique Coruja Supermercados 4, Recapex Elétrica Juninho 3. A Mesique conquistou o bicampeonato do 24º Torneio de Futebol do Senecol, que tem o apoio da FEComerciários, Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Na premiação, o goleiro menos vazado foi Giancarlo Ferraz, da Recapex, com 11 gols sofridos. Já o artilheiro da competição foi Brian Duarte, da Madeval, com 12 gols anotados. Em terceiro lugar, a equipe da Madeval Bolsão Cereais. Muito bem. Que jogo, não, Denis? Várias alternativas, hein? E a Senecol, né, o pessoal lá do sindicato sempre promove, né? E eu fiquei contente de ver ali a imagem do Fernandão Carvalho, o Val Frido, né? Eu falei com o Val no término da semana passada para saber como é que ele estava. O Val teve um problema de saúde, mas falou, estou 90%. Estou próximo dos 100%, então a gente fica contente. O Val que é muito ligado com os amigos do Senecol, né? Mas foi um belo jogo, sim. E o filho, né, o Lucas Schmidt, que trabalha e é o filho do Coruja, lá nos supermercados, próximo ao Pradão, arrebentou, gastou a bola aí. Perfeito. Roberto, alguma informação? Então, Beto, o Ceará acabou virando para cima do Fluminense, mas o VAR entrou em ação e acabou anulando o gol, realmente estava impedido aí. E na segunda divisão da Série B do Brasileiro, Cuiabá 0, Sport Recife 1. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho agora de Le Pinguê. Os hambúrgueres da Le Pinguê são feitos com produtos frescos. Alguns ingredientes são colhidos da própria horta da casa e o pão, com gosto especial, é produzido com farinha de mandioca. Tem hambúrguer de carne bovina, frango, salmão e até de shiitake. Todos os dias, a Le Pinguê tem combos promocionais a partir de R$ 26,00 e também entrega aí, na sua casa. Se você preferir, pode ir direto na Le Pinguê e experimentar uma dessas delícias em ambiente super aconchegante. A Le Pinguê fica na Avenida Piracicaba 338, na Vila São João. Então, o prêmio principal do programa de hoje, um combo aqui, oferecimento de Le Pinguê. Vamos dar uma passada rápida nesse clássico aí. Do Palmeiras contra o São Paulo e depois falando também da enquete de hoje. Começa com o César agora. O César, você acompanha os melhores momentos de Palmeiras e São Paulo? Acompanhei os melhores momentos. O empate foi justo? Achei que foi. São Paulo foi melhor no primeiro tempo, Palmeiras cresceu um pouco no segundo. Uma infelicidade do goleiro do São Paulo ter tomado aquele gol. Onde é que desviou aquela bola que eu assisti, eu revi, no Reinaldo. Hã? No Reinaldo, no pé do Reinaldo. Mas eu não consegui. Não, pegou no pé do Reinaldo. Vamos ver o que eu tô curioso para ver esse lance. Na hora que o Dudu corta por dentro, ele vai cruzar, o Reinaldo trava, a bola pega no Reinaldo não e foi, sobe. Eu diria que não foi um frango dele, mas foi uma falha. Ele estava mal posicionado. Sim. Agora, eu concordo com o Edmar. Eu acho que o São Paulo voltou melhor depois da parada para a Copa América. E o Palmeiras voltou um pouco pior. O Cuca sempre teve assim, um trabalho que demora um pouquinho, né, César? Para engrenar, para encaixar. Bem lembrado. Para encaixar, mas... Eu não digo que o São Paulo vai brigar pelo título. Eu acho muito difícil. Mas vai fazer uma campanha boa nessa competição. Talvez aí lutar por uma classificação Fazia tempo que o Palmeiras tomava um golzinho, Roberto. Exatamente. Agora, a Libertadores entrando na parada, a própria Copa do Brasil, muita coisa vai mudar nesse Campeonato Brasileiro aí, viu, Beto? Ô, doutor, a dupla de zaga titular, as duplas de zaga titular do Palmeiras não toma gol há 1.083 minutos, né? Gomes e Luan. Agora, Antônio Carlos e Edu Dracena é uma dupla de zaga que às vezes toma algum gol. Tá. Denis, acompanha esse jogo, Denis? Doutor, eu vi o jogo inteiro. Eu não acho que o São Paulo melhorou tanto assim. Eu acho que o Palmeiras não levou tão a sério o jogo, né? Por questões de estar na frente da tabela, a dupla de volantes do Palmeiras fez muita falta, o Bruno Henrique principalmente, que é o artilheiro do Palmeiras, é um jogador muito versátil. Felipe Melo também não jogou, a dupla de zaga do Palmeiras também não jogou.
Então, eu acho que o Palmeiras levou em banho-maria, né? O São Paulo entrou com um ímpeto muito maior para tentar a vitória, tanto que saiu na frente, poderia ter ampliado, né? O Everton fez boas defesas. E aí o Palmeiras, no decorrer do jogo, foi contemplado por um gol que, na gíria do futebol, a gente fala que achou, né? Mas criou também oportunidades, como essa aí do Daverson, né? Que o goleiro do São Paulo acabou pegando. Mas foi um bom jogo, movimentado. E um jogo onde as duas equipes buscaram o gol. Não foi aquele jogo medroso, né, que você joga para não perder. Não, foi um jogo que as duas equipes buscaram a vitória. Então, por isso que foi lá e cá, e os dois goleiros trabalharam bastante. Ô, doutor, eu sou capaz de falar... Fazia tempo que o São Paulo não criava tanto como criou nesse jogo, hein? Ô, doutor, eu sou capaz eu posso fazer até uma afirmação, assim, que seja contrária a muita gente, mas eu tô achando que hoje o goleiro do Palmeiras está jogando mais do que o Cássio. Hoje o Everton, para mim, é o principal goleiro do Brasil. Tá. Ele está vivendo uma fase espetacular. E quando ele veio para o Palmeiras, eu achei que ele não ia jogar. Porque tinha Fernando Praz e o Jailson em bom momento. Sim. Mas olha o que está jogando bola o Everton. Veja quantas oportunidades dos dois lados, né? O Corinthians passou 44 minutos do jogo contra o CSA para chutar uma vez no gol. Agora, é difícil você trabalhar a cabeça do jogador, né? Você tem um jogo no domingo aí contra o São Paulo. Olha o gol aí. Ah, tá. Ela desvia no Reinaldo. O Edmar falou em goleiro, Roberto. Você quer ver um outro goleiro que me agrada e muito nesse Brasileirão? É o do Bahia. Como joga Douglas. bem... Douglas. Era do Corinthians. Era do Corinthians, Como joga bem o Douglas do Bahia, hein? Pegou um pênalti, né? Só o lance de novo, pega no jogador. Pega no Reinaldo. Pegou. É só complementando o meu raciocínio. É difícil você entrar em campo no domingo para um clássico do São Paulo, contra o São Paulo, onde você está num campeonato com meia dúzia de pontos a mais, alguma coisa nesse sentido. E numa quarta-feira você tem já uma decisão no Rio Grande do Sul. Você tem que viajar para o Rio Grande do Sul para uma decisão. Para a CBF, que estica a Copa do Brasil até dezembro, que permite a Libertadores até dezembro. É difícil trabalhar. A Sul-Americana até dezembro. Difícil trabalhar a cabeça do jogador. Sobra. Então, mas na sua opinião, a Copa do Brasil seria prioridade para o Palmeiras? Olha, como torcedor, não. Como torcedor, para mim, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Como dirigente, dirigente de um clube, eu queria a Copa do Brasil, que é muita grana. Que também dá vaga para Libertadores. Sim. É o caminho mais curto. Exatamente. Para você chegar a Libertadores. Grana. Doutor, é muita diferença o valor do título da Copa do Brasil para o brasileiro. É muita diferença. Por isso que o Inter poupou todos os titulares, com exceção do Marcelo Lomba contra o Atlético. Por isso que o Palmeiras poupou alguns jogadores. O Atlético jogou com o time reserva contra a Chapecoense. O Cruzeiro, né, que teve uma boa vantagem de 3-0 no primeiro jogo, poupou só 3. Então deixa eu te perguntar. Então agora partindo para esse jogo, o que o Inter tem que pode favorecê-lo contra o Palmeiras? Casa. O Inter é um time que vai muito mal como visitante e dentro de casa ele é quase que perfeito. O Inter, ele pressiona o adversário quando ele joga no Beira-Rio. E tem a volta da dupla de zaga que eu acho muito forte, o Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta. Tem o fator guerreiro, que em decisão cresce. Meio de campo do Inter é muito bom com o Nonato e Ednilson. Eu acho que o Palmeiras vai ter muito trabalho contra o Inter, mas muito trabalho. O Palmeiras deveria ter matado o jogo aqui. 1-0 foi pouco, porque o Inter aqui não jogou bem. Também não tem, o goleiro do Palmeiras não fez nenhuma defesa no primeiro jogo desse mata-mata. Então eu acho que o Palmeiras deixou de ganhar bem no primeiro jogo. Perigoso o jogo de quarta. Eu também acho bastante perigoso e eu daria até um puxão da orelha nesse Alexandre Matos aí, que fala que contrata. Com dinheiro é fácil contratar, realmente. Agora o Palmeiras está com um problema desde o início do ano. O Palmeiras não tem um matador, né? Tem o Borja lá, que gastou uma fortuna, já sabe, já é visto, já é dito por todo mundo que não deu certo. Essa transação com o Borja já deveria ter sido efetuada em fevereiro, março, abril, no máximo. Ou talvez agora em junho. O Palmeiras teria que ter, antes dessa pré-temporada, o Palmeiras teria que ter um centroavante no plantel. O Palmeiras pode perder 1 ou 2 campeonatos exatamente por causa disso aí. Nós não temos um finalizador. O Edmar falou bem, o Internacional não atacou e o Palmeiras fez 1-0. Por falta de finalizador. E você viu quantos atacantes tem o Inter? O Wellington, Trellis, Guerreiro, Nico Lopes. Vê o ataque que o Inter tem.
Ô, doutor, e o Quina lembrou uma coisa legal. O César citou do Douglas, goleiro do Bahia. Naquela final de 2011, da Segundona Independente Capivariano, ele era o goleiro do Capivariano. Ele jogou com o Kleber. O Kleber Alves, que hoje está no Brasil, que faz aniversário hoje. Capivariano? Ele era o goleiro do Capivariano. Era o goleiro negro. Não. Goleiro, eu garanto para você que não era. O goleiro do Capivariano em 2011 era o Douglas Friedrich, que é o goleiro hoje do Bahia. Na final no Pradão? Na final do Pradão. Tenho certeza que é um goleiro da raça negra. O Denis, nós temos aí o gol também do Wagner Love, agora mudando um pouquinho, o Corinthians teve dificuldade para sair com a vitória ontem. Teve, doutor. Assisti o jogo, foi um castigo, né? Diga-se de passagem, como diz o Neto. O Corinthians não consegue criar, né? E cada vez mais que eu assisto o Corinthians, eu tenho a convicção que essa falta de criação do Corinthians, claro, o Sornosa, o Jadson machucado, o Corinthians teve problemas com 6 jogadores lesionados nessa pré-temporada da Copa América, mas a mentalidade do técnico que me incomoda. O cara, ele é muito medroso. O Corinthians fez 1-0 com o Wagner Love, faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele sacou o atacante, o próprio Wagner, ele colocou o Gabriel, volante. E aí recua todo mundo. Aqui o time do CSA, com todo respeito aos alagoanos, mas é um time horrível. O Cássio fez uma defesa que foi quase um recuo de bola, né? E o Corinthians não tem profundidade. O Pedrinho, eu acho que já passou da hora do Pedrinho sair do Corinthians para amadurecer um pouco mais, ter um pouco mais de mobilidade. Pelos lados ele não funciona. Está provado que ele não funciona pelos lados. O Corinthians começou a ter um pouquinho mais de profundidade quando entrou esse aí que tocou na bola, o argentino Bozelli. Que aí o Wagner Love não jogou tão isoladamente como vinha jogando. Mas a mentalidade medrosa do Corinthians me incomoda. Eu gostaria de ver o técnico do Santos, o Jorge Sampaoli, dirigindo o Corinthians, porque é muito medroso demais o cara. E o Wagner Love ia sair, porque ele deu um carrinho na lateral e ele caiu em cima do ombro. Então ele já tinha pedido alteração. Ele permaneceu enquanto o Gabriel não entraria. Aí ele fez a jogada, saiu o gol, ele saiu machucado. César, pois não, Roberto? Não, nesse caso, 1-0, um jogo difícil, truncado, faltando 5, 10 minutos, eu faria o mesmo. Nesse jogo. Truncado por quê? O CSA não passava do meio. Mas... O Corinthians que foi ineficiente. O Corinthians tornou o jogo burocrático. E o César, era o Douglas mesmo, tá? Era Douglas, o goleiro do Capivariano na final de 2011. Bom, sobre Palmeiras e Inter lá em Porto Alegre, quarta-feira, Beto, eu acho que os fatores campo e torcida podem até favorecer o Inter. Mas time por time, o Palmeiras é melhor. Então eu acho que o Palmeiras ganha até pelo fato de ter vencido aqui em São Paulo. Para mim, passa o Palmeiras. Em relação ao Corinthians, tá tão chato, mas tão chato de ver o Corinthians jogar, que ontem contra o CSA eu coloquei o volume na televisão no mínimo e fiquei ouvindo música. Então, um ouvido escutando minhas músicas e os meus olhos dando uma bispadinha no Corinthians. Tá muito chato de ver o Timão jogar, Beto. Muito chato. Muito bem. Ué, todo mundo não ia voltar melhor, Denis? Não ia ser o... eu falei isso, né? A Champions League brasileira estava esperando por esse momento, mas eu vou te contar. Alguém viu o Santos? Eu não vi o Santos. Ganhou de 1-0 com o gol do Sanches, né? Do Bahia. Aliás, o Bahia... na minha opinião, o Bahia também que jogou com um time né? alternativo ontem, né? O Bahia não vai tirar ponto de muita gente no campeonato. É o time que mais está me agradando em ver jogar no momento. E agora vem o Guerra no meio de campo, né? Guerra no meio de campo, o Juninho contra o Grêmio, do Palmeiras, o Luca, atacante que era do Corinthians. Contra o Grêmio, quarta-feira passada em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, o Bahia jogou muita bola. Muita bola. E eu acho que o Bahia passa no jogo de volta. Acho que o Bahia passa pelo Grêmio e seguirá na Copa do Brasil, Beto. Muito bem. Lembrando aqui, 3404-5655, 5650-5659, os telefones aqui da TV Jornal, para você opinar. Palmeiras passa ou não? Copa do Brasil, jogo nesta quarta-feira contra o Inter lá em Porto Alegre. Nos acompanha agora a imagem. Na sexta-feira, o Internacional venceu o time do Atibaia, que agora é comandado pelo ex-treinador da Inter, João Valim, João que foi muito homenageado e tal, muitos acenos para ele. O César vai falar um pouco mais sobre isso, Edmar também, mas vamos aos melhores momentos do jogo. Na gostosa noite de sexta-feira, Internacional e Atibaia se enfrentaram pela quarta rodada da Copa Paulista. Além do confronto direto, que valia a liderança da competição, destaque para a volta do técnico João Valim ao Limeirão, em seu primeiro duelo contra a Inter depois do acesso para a Série A1. Antes do início do jogo, encontro do criador com a cria. João Valim, agora no Atibaia,
com Edilson Santos, técnico efetivado na Inter. Aliás, os abraços se estenderam com integrantes da comissão técnica da Inter e vários jogadores. Carinho que registra o bom trabalho de Valim no Leão. Nosso César Roberto, a enciclopédia viva do rádio brasileiro, segue com um incansável trabalho, agora de olho nas eleições de 2020. Aliás, ficar atrás do gol é coisa do passado. Com a bola rolando, Everton Senna escapou bem, driblou o goleiro e foi na rede. Porém, auxiliar número 1 assinalou o impedimento. Na bola espirrada, outras chances para a veterana. Everton Senna estava a fim de jogo. Nessa jogada, Chocolate saiu livre, mas outro impedimento foi marcado. A Inter insistia nos cruzamentos. Chocolate, na bola alçada, pega bem e exige excelente defesa do arqueiro Ariel. Na arquibancada, de um lado, festa na Leão Chopp, com seu tradicional batuque. Do outro, a Interror também não deixava barato. Aos 26, o Wallace dribla Rafael Pim e pede pênalti. O árbitro entende como simulação. E aplica o cartão amarelo ao atacante. Wallace, novamente ele, teve a chance de marcar. Aos 33, Marquinhos passa da bola, mas descola o cruzamento. No arremate de Elton Luiz, a bola vai fora. Até que aos 44, Igor, lateral esquerdo, que estreia como titular na vaga de Franklin, contundido, acertou uma paulada e abriu o marcador. 1-0 Internacional. No lance seguinte, o Atibaia responde. Nessa, Rafael Pim trabalhou bem. No apito final, a torcida da Inter grita para o ex-técnico João Valim, como mostra as imagens do repórter cinematográfico Fernando Carvalho. De saco cheio da solidão, César Roberto parte em busca dos votos. Rafael Pim, sempre tranquilo, trabalha bem. Igor, autor do gol leonino, arriscou de longe. O Atibaia chegava aos poucos, mas sem grande perigo. Patrick dominou bem e bateu. Seria um golaço. Nosso repórter se vira nos 30. Aos poucos, o Atibaia chegava e gastava o jogo. Charles, que voltou após período afastado por lesão, adiantou e perdeu ótima chance. Na jogada seguinte, foi a vez de Igor, lateral, mandar longe. Nos acréscimos, a Inter responde com Charles, que cruza no meio, mas a zaga afasta. Fim dos trabalhos pela Copa Paulista, na quarta rodada, no estádio Major José Levi Sobrinho. Pela quarta rodada da Copa Paulista, Internacional 1, Atibaia 0. Você tinha falado mesmo, um jogo movimentado, né, César? Um jogo, Beto, cheio de alternativas, né? As duas equipes procurando o gol, especialmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, talvez até pela intensidade, né, do jogo na primeira etapa, caiu um pouco. Mas o Atibaia é um bom time. Tem um zagueiro lá que deixa um pouco a desejar, mas
acho que o João Valim vai fazer um bom papel com esse time aí. E a Inter também. As duas equipes, gostei de ver jogando. O que você achou do Atibaia? Doutor, concordo com o César, a defesa é ruim. A defesa é ruim, mas do meio de campo para frente é um time que tem 2 volantes altos, bons. Um ataque que flutua bem. O Mineiro é um jogador que faz o papel do Charles, no tempo que o João Valim era técnico da Inter. E na saída o João Valim disse, olha, podem me cobrar, afinal vai ser Inter e Atibaia. Eu não acredito, eu acho que vai ser Inter e 15 de Piracicaba ou Ferroviária. Não tem esse time todo para chegar. Não acredito que chegue. Não? Não. Tá. Então a Inter volta quando agora que vocês falaram? Na próxima sexta-feira, né? 8 horas da noite, em Rio Claro, contra o Velo Clube. Difícil o jogo. O Velo Clube tem 1 ponto, doutor. Só empatou com a Atibaia, 0-0. E perdeu 3 partidas. Perdeu para o 15 por 1-0, perdeu o Clássico para o Rio Claro por 2-0. Então, quer dizer, não perdeu para o Noroeste, 2-1 em Bauru. Então, 1 ponto só, a torcida está chateada com esse início do Velo. O técnico da equipe é o que veio do Primavera da segundona. Então, vamos aguardar. O último confronto foi em 2011, 2-2. Lucas Bizelli arrebentou naquela partida. Eu acho que tem chance da Inter voltar com mais 3 pontos de lá. Certo, Denis? Beleza, positivo e operante. Positivo e operante, tá bom. Vamos agora ver o que disse e ouvir também o que disse o volante Nata depois desta partida. João, novo clube, casa nova, cor nova, saiu preto e branco, entra o laranja. Tá se readaptando aí o novo time, né? Conforme a gente, né, nossa trajetória tem que se adaptar aos clubes que você chega. E lá eu estou me adaptando, como você disse, faz 28 dias, né, que eu estou lá. Já peguei tudo pronto, montado. Então já tinham feito pré-temporada, tudo. Eu fiz 2 jogos treinos. Então eu estou praticamente iniciando, né, um novo trabalho. O importante é estar trabalhando com o que você gosta, né? Isso faz parte da minha profissão. Então levantar a cabeça e fazer o mesmo trabalho que eu tenho feito nos clubes que eu passei. A gente sabe do seu profissionalismo, né, do seu caráter, do seu trabalho, e isso deixado de lado, essa parte profissional, mas te ver no banco de reservas adversário aqui, no Major Levi, no Limeirão, é estranho, João, não é fácil não, hein? É estranho, como você disse, é difícil para quem ficou 3 anos e meio, né, então você está numa nova casa, né? Novo time, novo clube, então a adaptação do novo clube, tudo isso aí vai fazendo com que a gente comece a pensar nesse novo clube que a gente está trabalhando. Como você disse, o profissionalismo é que impera, né? A gente é profissional, então vamos fazer o trabalho da melhor forma possível. O técnico Edilson foi efetivado na Internacional, você já elogiou essa postura, só que ele não tem a licença A para disputar o Paulistão. Se o telefone do Valim tocar para que o Valim possa disputar o Paulistão aqui na Internacional, qual será a reação do professor? Eu nem pensei nisso, Denis. Agora eu estou focado no Atibaia, né, para fazer a Copa Paulista. E o futuro a Deus pertence, né? A gente sabe que o passado, a gente sabe que passou, o presente é o presente, né, de Deus, já chama presente por isso, e o futuro só a Deus pertence. Natal, um resultado positivo, interessante, porque um duelo direto, né? Mesmo número de pontos entre as duas equipes. Fala da importância desse resultado. Um jogo difícil, né? A gente sabia que eles também queriam um resultado para se manter na ponta da tabela. E graças a Deus a gente fez um jogo em casa, fez a lição de casa, né? Porque a gente sabe que time que quer classificar, que quer brigar por títulos, tem que fazer os pontos em casa. A gente conseguiu uma vitória importante em cima de um adversário difícil, treinador que conhecia a maioria das peças do nosso time, mesmo que mudou um pouco, ele sabia, ele conhece. E então a gente conseguiu um resultado importantíssimo para a sequência no campeonato, para sair fora, para jogar um jogo fora contra o Velo, que vai ser difícil, e para se manter na liderança ali na ponta da tabela junto com o 15, que a gente sabe que vai estar brigando lá e a gente também vai estar brigando. Montamos um time muito forte, né, e que está mostrando isso durante a competição. Como é que foi ver o Valim de laranja do outro lado? O velhinho é paizão, né? A gente sabe que tem um carinho por ele, todos nós, todos os jogadores, todo o pessoal da Inter, eu acho que até a torcida tem um carinho pelo Valim, mas quando entra lá dentro, valendo 3 pontos, a gente esquece isso e a gente dá tudo para sair com um resultado positivo, e graças a Deus a gente conseguiu. Um jogo difícil, segundo tempo caiu um pouco o ritmo, até pelo primeiro tempo tão intenso que a nossa equipe fez. Um
grande primeiro tempo e a gente teve chance para matar o jogo. Conseguimos matar, mas conseguimos segurar o resultado e a vitória, que é o mais importante. Igor, estreia como titular, um bonito gol, vitória importante. Fala um pouquinho sobre o resultado. Foi importante demais esse resultado hoje. A equipe toda está de parabéns, se dedicamos, lutamos até o final. Muito feliz em ter feito o gol hoje. Depois de tanto tempo estar fora de campo, estar atuando, para mim é uma satisfação, uma realização imensa. Fico feliz pelo jogo de hoje e treinar, ver as orientações do professor para o próximo jogo de sexta-feira. Nós vimos um lance onde você foi agarrado ali, até a camiseta rasgou, né? E até arranhão no seu pescoço. Como é que faz para explicar em casa esse arranhão aí, rapaz? Não, tá tranquilo, a minha mulher estava aí com a minha filha, tá tudo certo, isso é de menos. Não sei não, viu? A entrevista concedida pelo João Valim, alguma coisa ele queria falar também que ficou para trás. Vocês não acharam também? Eu achei, Beto. Eu senti o João Valim triste sexta-feira no Limeirão, sabe? Dando a impressão que eu tive, conversando com ele na Rádio Educadora, de que ele queria falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo, não vou falar. Então eu achei o João meio caído, com o farol um pouco baixo. Agora, impressionante, a hora que o ônibus do Atibaia chegou ao Limeirão, que coisa bonita. Diretores da Inter, funcionários, jogadores, torcedores, todos em direção ao João para cumprimentá-lo. Foi muito bonito. Deve ter sido para ele também um momento fácil, né, Roberto? Afinal de contas, né, tantas histórias aqui, de repente você cruzar com o seu ex-clube. Na realidade, ele tem todo aquele carinho fora de campo e dentro de campo ele precisava mostrar um resultado, né? Até porque ele tem que voltar à cidade do time que ele está hoje coordenando. Então você vem aqui, uma festa para o João Valim, chega dentro de campo, seu time não vai bem ou perde. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então a situação dele realmente era uma saia justa da hora que ele chegou até a hora que ele saiu. E aí, o Fluminense continua? Tá 1-1. Tá 1-1. Ô, doutor, eu fico imaginando, o João Valim deve ser que nem aquele tubarão, né, que você pega no mar, assim, depois você vai abrir o tubarão. Nossa, sai tanta coisa de lá, né? E placa de automóvel, gato morto, bola de basquete. João Valim, meu amorinho. A diferença, doutor, quando a Inter demitiu o Valim, não chegou num acordo com o Valim no ano passado, ele ficou um tempo sem técnico, né? Dali a pouco apareceu o Celso com o Valim e já estava tudo certo. Não sei se o senhor lembra, ficou aquele mistério e tal. Nós entrevistamos o Valim naquele período e o Valim tinha uma postura completamente diferente com relação à Inter, com relação ao trabalho dele, enfim. Eu tenho a mesma sensação que o senhor tem. Parece que alguma coisa está entalado e o Valim tem vontade de falar, explicar o porquê que ele não continuou. Porque existe uma informação oficial da Inter e do Valim. E eu acho que essa informação oficial não bate com o que o Valim tem para falar, porque a impressão que eu tenho é que ele está entalado com alguma coisa. Bom, de qualquer forma, boa sorte, né? Ao João Valim, boa sorte para a Inter, boa sorte para todo mundo. A vida segue, é isso aí. E em nossa cidade também o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira é possível ver as melhorias que o investimento do seu IPTU proporciona. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS e pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, daqui a pouquinho o resultado da nossa enquete. Vamos dar uma passada rápida pelos outros jogos também da Copa do Brasil? Vamos lá, Edmar? Bom, Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? O jogo da volta vai ser no Independência. O primeiro jogo foi 3-0 para o Cruzeiro. Grêmio e Bahia, o jogo agora da volta em Salvador, né? No sul do país foi 1-1. Palmeiras e Inter, jogo da volta no Beira-Rio. Jogo de ida 1-0 para o Palmeiras. Então, e o Atlético Paranaense Flamengo, agora é o jogo da volta no Maracanã. O primeiro jogo foi 1-1. Lembrando que Palmeiras e Inter, quem passar, pega o ganhador de Cruzeiro e Atlético. E Atlético Paranaense e Flamengo, quem passar, pega Bahia ou Grêmio.
Acho que o Cruzeiro está mais encaminhado, né, gente? Surpreso, Beto. Eu fiquei surpreso em ver esse resultado 3-0 para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vem num momento difícil, né? Fora de campo, tá? O diretor sendo confiscado, sendo intimado, problemas internos no Cruzeiro e tal. E de repente mete 3 no Atlético. Eu fiquei surpreso. Eu acho que o Atlético, bye. Nessa aí, já foi. Para mim passa o Cruzeiro. E o Bahia com o Grêmio? Passa o Bahia. Passa o Bahia. Para mim passa Cruzeiro, Bahia, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo também, né, Denis? Favorito, né, para esse confronto? Não, o Flamengo é favorito e o time que o Flamengo está montando é um time de respeito. Inclusive, hoje saiu a informação que o Flamengo, que é o Diego Costa, atacante que foi naturalizado espanhol e por muito tempo joga no Atlético de Madrid, né? Então, acho que o Flamengo se credencia. Eu acho que passa o Cruzeiro, evidentemente, pelos 3-0, né? O próprio Flamengo. A minha dúvida é só na questão do Grêmio e do Bahia. Porque o Bahia tem um time competitivo e um futebol que agrada. O Gilberto, atacante, aquele que recusou o Corinthians uma vez, está muito bem no Bahia, fazendo gols. E o Grêmio caiu bastante, né? Inclusive, o Renato Gaúcho proibiu entrevistas do Cebolinha, porque disse que estava falando muita estrela, né? Então, para mim, a única dúvida, Grêmio e Bahia. Os outros jogos, eu acho que passa o Palmeiras, passa o Flamengo e passa o Cruzeiro. Roberto, fala a sua análise. Em primeiro lugar, imagine só se o Flamengo, que não é nada difícil, golear o Atlético Paranaense. Né? O Flamengo já vem de uma grande vitória, se ele golear mais uma vez, aí o Flamengo pode embalar. Eu tenho 2 dúvidas ainda. Minha dúvida é em relação a Bahia e Grêmio, que eu acho que o Grêmio tem condições de reverter, e o Grêmio joga muito bem fora de casa, e eu tenho dúvidas Palmeiras e Inter. Eu acho que o Palmeiras teve chance aqui no Allianz Parque, lá vai ser muito difícil. E você sempre tem comentado, né, é um detalhe que, infelizmente, para o lado palmeirense tem se confirmado. Nas competições de mata-mata, o Palmeiras não tem se dado bem. O ano passado, né, acabou levando um título só, né? Acabou morrendo no mata-mata, né? E o Palmeiras carece de um centroavante, o Palmeiras não tem finalização, né? O Palmeiras precisa muito de um atacante, de um finalizador. Se o Guerreiro tivesse no Palmeiras, eu não tinha dúvida. Verdade. Não tinha dúvida que o Palmeiras passava. Mas não foi bem no primeiro jogo, Guerreiro. Tá meio... É que ele voltou da Copa América, né? Tava cansado. Ô, doutor, eu vi o Vampeta falando hoje algo que me veio à cabeça antes dele falar. O Flamengo adora ser eliminado nesse tipo de jogo, que é o de quarta-feira contra o Atlético. Se der a lógica, dá Flamengo. Mas o que o Flamengo é eliminado com casa cheia no Maracanã é algo para ser estudado. E o Atlético é um bom time. O Atlético é redondinho na mão do Thiago Nunes. Então, eu acho que o Flamengo passa, mas o Flamengo é louco para aprontar para o seu torcedor. Palmeiras e Inter, eu coloco um ligeiro favoritismo do Inter, pelo fato de ter sido só 1-0 em casa e pelo fato do Inter jogar muito bem em casa. Grêmio e Bahia, eu acho que o Grêmio tira o Bahia. Essa hora a camisa pesa. Ou o Bahia vai tremer contra o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tira o Bahia, mesmo passando por essa turbulência. E Cruzeiro e Atlético, favas contadas, o Atlético pode até vencer, mas não por 3-0. Por 3 não, né? Não. De fato, vocês têm razão. Foi mesmo assim um resultado surpreendente. Surpreendente. Né? Esse aí. Já temos aqui o resultado da nossa enquete. Palmeiras passa, sim, para 155 telespectadores, não para 74. Então, Palmeiras, favorito aí, na opinião dos nossos telespectadores e também das nossas telespectadoras. Faltou alguma coisa para a gente comentar, gente? Não, só os abraços, né? Os abraços, é verdade. Vamos lá, César, rapidamente então. Eu quero mandar um abraço para o João da Piscina, ele que é frequentador assíduo lá do Bar do Décio, na Vila Gino, encontrei com ele hoje, falou, tô indo embora para casa, me preparar para assistir o programa à noite, hein? Então, ao João da Piscina, um grande abraço. E também um abraço especial ao meu grande amigo Jorge Parraga, hoje técnico do Independente, que está aniversariando. Parraga, saúde, paz e muita alegria. Bem lembrado, muito bem. Denis? Doutor, um abraço para o Felipe Carrão, da Cicobi, ele que está ajudando a Internacional, estava no Limeirão assistindo o jogo e disse que não perde um programa, segundo esportivo. Um abraço para ele. Um abraço para o Tatinha, que é um torcedor do Leão, que há muitos e muitos anos torce para a Inter. Encontrei com ele no Bar da Grade. Aliás, para todo o pessoal do Bar da Grade lá, o Renan em especial, que é o presidente da Interror. A Interror que, inclusive, não pôde entrar com seus adereços no jogo contra o Atibaia. Um abraço, então, para o Tatinha e para o Carlão,
Carlão da Cavinato, que também é leonino e acompanha o nosso programa. Perfeito. Obrigado, Denis. Roberto. Mandar um grande abraço para o Milagroso, né, do Parraga, o trabalho que o Parraga faz, né, a garimpagem que ele fez esse ano no Independente, fazendo um belo trabalho. Então, um grande abraço, parabéns, muita paz e saúde. Ao meu amigo Lucas Chimitão aí, que está arrebentando no campeonato amador aí, acabou fazendo 5 gols, então um grande abraço para o Lucas Chimitão. Para o Tubarão, amigo nosso aí, que não perde um programa nosso, também está monitorando aí no... Agora estou com 2 pontos eletrônicos, é o Bosco e o Tubarão. Um grande abraço para o Bosquinho também. E um abraço para o meu Wilsinho, meu amigo Wilsinho, lá São Paulino, que está com a cabeça quente. Aí falou que eu falei que o jogo era no domingo, mas o jogo foi no sábado e o São Paulo não ganhou mesmo assim. Tá certo. Demais. Falando em Wilsinho, um abraço para o Wilsinho da Real, que me deu uma camisa do Lakers oficial do LeBron James. Um abraço, meu grande amigo, o Wilsinho da Real. Um abraço para o Maxwell Fernandes, do Fanáticos por Futebol. Um abraço, meu parceiro, tamo junto sempre aí, bela parceria que a gente fez. Kleber Alves, goleiro, faz aniversário hoje, está no Brasil de Pelotas. Um abração para ele, para o seu Cid e para a Shirley, que são os pais do Kleber Alves. Um abração mais uma vez para o Parraga, técnico do Independente, que comemora mais um aniversário. Para a Patrícia Benevenuto, sobrenome complicado, a Patrícia fez um ótimo trabalho nos Jogos Regionais. Parabéns aos atletas de Limeira pela 4ª colocação. E ao Evandro Rodrigues, fui convidado para o aniversário dele no Gran São João sábado. E doutor de camarote, eu vi o show do Guilherme Arantes, que fez parte da minha infância. Que show maravilhoso do Guilherme Arantes e que simpatia de cantor. Foi uma noite espetacular no Gran Sábado. Muito obrigado. Roberto, vamos lá então. Temos 5 camisetas no programa de hoje. E depois, então, o combo de Le Pinguê. Vamos aqui, a primeira camiseta vai para Vinícius Colombari, lá do Jardim Esmeralda. Esse Colombari também está todo... É isso aí, muito obrigado. Everton Rodrigues, lá do Abílio Pedro, ganhou outra camiseta aqui, podem ser retirados a partir de quinta-feira lá na Gazeta de Limeira. Ismael Bueno dos Santos, lá do Santina 2, também ganhou, aliás, depois de quarta-feira, amanhã não, quarta-feira. Ismael Bueno dos Santos também ganhou a camiseta. A Beatriz Santos da Silva, lá do Adélia Cavique e a Grota, também ganhou a camiseta. E a última camiseta vai para Marcos Lopes da Silva, lá do Parque Nossa Senhora das Dores. E o Le Pinguê, muito obrigado, Roberto, mais uma vez, vai para Fernando Antônio Bilato de Paula, lá do Jardim Vista Alegre. Certo? Então, deixa eu ver, dá tempo de um destaquezinho, bem rapidamente, um destaque final, então. A dança dos técnicos, Beto. Na Série B, o Eduardo Batista perdeu o emprego de novo, hein? Foi dispensado do Vila Nova após a derrota para o Atlético Goianiense. Também caiu o técnico do América Mineiro, o Barbieri. E também caiu o técnico do 15 Jaú, o China. O 15 que fez uma brilhante campanha na Bezinha na primeira fase. Ontem tomou de 2-0 em Jaú do Amparo e o China foi dispensado. Para o lugar dele está vindo, ou já chegou, Sérgio Caetano. Obrigado, grande abraço, César. boa semana e até segunda-feira. Denis, vamos lá. Doutor, hoje foi apresentado no Palmeiras o Ramírez, 32 anos, fica no Palmeiras até 2023. Eu acho que o Palmeiras poderia priorizar os jogadores da base. O Palmeiras demorou para acertar uma base boa e quando acerta não dá chance, contrata esses jogadores de 30 e poucos anos. Tá bom, obrigado. Obrigado, Denis. Roberto. O Ramírez está com 95% pronto para estrear. O Palmeiras na base está preferindo vender os jogadores, fazer dinheiro, ao invés de tentar ver se o jogador vinga ou não. E o Felipe Pires do Palmeiras está indo para o Fortaleza a título de empréstimo. Obrigado, Roberto. Edmar? Ô, doutor, um abraço para o Murilo Rangel, né? Ele que fez o gol da vitória do Brasil de Pelotas contra o Botafogo em Ribeirão Preto por 3-2. Foi um resultado espetacular para o time gaúcho, porque o Botafogo está ali nas primeiras posições, casa cheia no estádio Santa Cruz, e vitória do Brasil com o gol do nosso limeirense Murilo Rangel. Legal. Obrigado, Edmar. Obrigado, companheiros. Obrigado a você que esteve até agora conosco na Segunda Esportiva. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.